força aí pela Agora moral. vem uma pergunta interessante. Controle óptico e controle micro. Qual é o que você aconselha? Ou depende do jogador? Tipo, se o cara é um jogador top, ele tem que jogar controle tal. Se o cara é um jogador casual, ele tem que jogar controle micro. O que é que você falaria sobre isso? A resposta é assim, por exemplo, igual eu disse, a pessoa que me conhece sabe que eu não sou um jogador bom, eu brinco, de vez em quando tiro uma ficha ou outra de um cara melhor aí, mas às vezes até na pura sorte, né? Mas assim, eu estudo muito sobre o jogo, sobre frame data, sobre o tempo de golpe, sobre a animação, sobre a hitbox, sobre a hurtbox, né, que chama, e por aí vai. Então, assim, eu estudei muito sobre cada personagem dos principais jogos para quem eu vendo controles, que são 97, 98 e a 2002. Cara, por mais incrível, ou talvez até um pouco bobo que possa parecer, mas para cada jogador ele tem um tipo de controle. Por exemplo, eu acho muito que para quem joga com muito boneco de magia ou giratória, o comando ótico ele é perfeito. Porque a resistência dele para essas coisas assim, ela é perfeita, cara. Você fazer um giratório no comando ótico é uma delícia, né? Você põe a mão ali rapidinho. Verdade, eu sei disso. Só que já no comando mecânico, você sente aquele como se fosse aquele quadrado, aquele você faz aquele movimento para poder pegar em todas as micros. Basicamente, você fazer uma giratória, você tem que apertar um exemplo, né? Para a esquerda, aí depois baixo com esquerda junto, aí depois baixo com direita junto, depois direita com cima junto e por aí vai. Você aperta várias combinações de botão para ele dar uma giratória. Então, teoricamente, isso acaba sendo um pouco mais dificultoso no comando mecânico. Já no comando ótico, é dificuldade. Porém, por outro lado, o comando ótico tem uma certa dificuldade para diagonal. Você tem que colocar muito perfeito a diagonal alinhada no controle, mesmo às vezes com o restritor octagonal, você tem uma certa dificuldade de você alinhar a diagonal do controle para você fazer uma diagonal de algum golpe, seja qual for. Por exemplo, quem joga de Ramon, quem joga de Kim, às vezes não consegue jogar de comando ótico por conta disso. A diagonal não fica perfeita. No caso por causa você está falando também da zona morta, né? Que deixa que o controle de micro deixa, né? Assim, hoje não tem mais isso. Ainda tem, porque na verdade depende da micro que você vai usar e do comando que você vai usar. Todo controle, na verdade, por mínima que seja, ele tem que ter uma dead zone. Por mínima que seja, porque senão o cara não consegue jogar. Mesmo o Sanions aí da vida, cara, se ele não tiver pelo menos uma dead zone ali, o cara não consegue jogar, porque a partir do momento que ele encostar a mão no controle, tá apertando, não pode ser assim, né? Você tem que ter um movimento para você poder encostar em alguma coisa. Então, por mínima que seja, alguma dead zone ele tem que ter. Mas se for muito grande, você tem um atraso ali no golpe, na resposta, e por aí vai. Sim, entendi. Baba, tem alguma pergunta, alguma coisa? Só voltando aí ao assunto do comando mais indicado, por exemplo. Igual eu sempre falo, eu sempre indico o comando ótico para quem joga mais KOF 98. Porque, cara, os golpes saem com uma perfeição absurda na KOF 98 já com o comando ótico. Porém, se você botar um amigo de qualidade, um amigo realmente que não vai te deixar na mão, que é o caso que eu uso muito a Omnium, só uso a Omnium hoje em dia, e um comando, por exemplo, importado, que seja ali o One, que ele é um comando japonês, ou até o Electromatic mesmo, ou o Aegir bem ajustado, cara, vai sair perfeitamente. Por sinal, a última luta que a gente teve aqui da 98, que foi o Joker contra o Roberto Ramesh, vou até mandar um salve para os dois aí, que foram, nossa, cara, muita gente boa comigo. Cara, foi só elogio pro controle. O controle era um controle da Aegir com o bico da Omnium. E até o Roberto falou, cara, eu sempre odiei esse controle porque ninguém conseguia ajustar ele. Mas eu não errei um confirme de Chris, cara. Eu errei um confirme de Ori, errei um confirme de Daimon, saiu tudo. Então, assim, no ajuste do controle e com as peças corretas, cara, tranquilo, você vai ter todos os golpes. Show!